Vem cá, imagina que você está numa festa e alguém chega dizendo: sou milionário, meu patrimônio cresceu 20% esse ano. Impressionante, né? Até você descobrir que esse aumento veio de empréstimos gigantescos e de cartão de crédito estourado. Hoje vamos falar sobre um fetiche moderno. Não é o celular nem o café gourmet que você costuma tomar aí não, tá? É o PIB, esse número mágico que governo, mídia e economistas mainstream adoram vangloriar como um termômetro de riqueza de um país. Será mesmo? Prepare-se para desconstruir o mito com a ajudinha da Escola Austríaca de Economia. Pega a pipoca, se acomode-se na poltrona melhor que você tiver aí e vem pro vídeo. O Produto Interno Bruto, ou PIB, é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em um país durante um período, geralmente um ano. Ele é dividido em 3 componentes principais: consumo das famílias, investimento das empresas e os gastos do governo, além de incluir também exportações líquidas, que seriam as exportações menos importações. Em resumo, o PIB mede a produção total de bens e serviços de um país em um ano. É como medir o tamanho de um bolo. Mas espera aí, será que o tamanho do bolo realmente importa se metade dele é feito de gastos públicos e dívidas? Fica a pergunta, né? Imagine que eu te dou 1 milhão. Te dou 1 milhão de reais e você gasta tudo em festas. Seu PIB pessoal cresceu, mas e sua riqueza? Ops! Acabou no dia seguinte, né? Bem-vindo ao mundo do crescimento artificial do PIB. Agora a escola austríaca entra na sala. Eles dizem assim: ei galera, o PIB não mede a riqueza real. Ele só mede movimentação de dinheiro, muitas vezes à base de desperdício, inflação e bolhas financeiras. Para os austríacos, o foco deveria estar no capital acumulado nos investimentos produtivos e na liberdade econômica. Por exemplo, se o governo gasta bilhões construindo estádios inúteis, não estou falando da Copa não, tá? O PIB cresce? Claro que cresce. Mas e o valor real para a sociedade? Spoiler, não existe, né? É como pagar alguém para cavar buracos e depois tampá-los. Uma atividade incrível para o PIB, mas péssima para o seu bolso. Frédéric Bastiat, um precursor dos austríacos, já dizia: o que é visto é o que não é visto. Quando o governo aumenta o gasto público, vemos estradas, prédios e bem mais impostos. Mas o que não vemos são os empregos e os investimentos privados que não existiram porque o governo usou o dinheiro primeiro. É o chamado custo de oportunidade. O PIB ignora isso completamente, como se a economia fosse um jogo de mágica. Apesar de parecer uma medida abrangente, o PIB tem muitas limitações. Por exemplo, número 1, qualidade versus quantidade. O PIB não diferencia um crescimento sustentável de um artificial. Por exemplo, se o governo investe bilhões em obras públicas desnecessárias, o PIB até sobe, mas será que isso reflete riqueza real? Número 2, o PIB não mede bem-estar. O PIB não mostra a distribuição de riqueza. Um PIB alto pode esconder desigualdades ou problemas sociais, como baixa qualidade de vida. Número 3, o PIB desconsidera a economia informal. No Brasil, uma boa parte da economia acontece fora do mercado formal, como os autônomos e pequenos negócios. Isso tudo não aparece no PIB. Olha que irônico. Um país pode ter um PIB altíssimo e milhões de pessoas na pobreza. Ou então, um desastre natural pode destruir uma cidade inteira e adivinha? O PIB sobe com a reconstrução. Não é incrível? O caos como motor da economia? A escola austríaca tem uma visão bem crítica sobre o PIB. Número 1, para eles o crescimento é artificial. Os austríacos destacam que muitas vezes o PIB reflete bolhas criadas por políticas monetárias e fiscais. Por exemplo, quando um governo ou um banco central injeta dinheiro na economia, o PIB pode até subir temporariamente. Mas isso não significa que a economia está saudável. Muito pelo contrário. 2. Para eles, falta um contexto, sabe? Para os austríacos, o PIB ignora a origem do crescimento.
Se ele é impulsionado por crédito fácil, isso leva a investimentos errados, que eventualmente resultam em crises. E o terceiro ponto a destacar são os distúrbios causados no mercado. Ao medir apenas resultados numéricos, o PIB não captura os efeitos das intervenções governamentais que distorcem o mercado. Segundo os austríacos, uma economia saudável é aquela que cresce com base em poupança e investimento voluntário, não em estímulos artificiais dados por governos. A China é um exemplo interessante. Seu PIB cresce a taxas altíssimas há anos, mas grande parte disso vem de investimentos massivos em infraestrutura e crédito barato. Os austríacos diriam que isso é uma bolha esperando para estourar. Já os Estados Unidos, por outro lado, com uma economia mais madura, tem crescimento mais lento, mas equilibrado. Essa é a diferença. Tá, aí você me pergunta, pobre conselheiro, por que isso é importante para mim? O que isso vai mudar na minha vida, meu filho? E eu te respondo, tá? Ele afeta a sua vida porque é usado pelos governos para justificar políticas públicas muitas das vezes duvidosas e equivocadas, como aumento de imposto e aquele investimento ali meio duvidoso, sabe? Por isso, entender suas limitações ajuda a não ser enganado por discursos que usam números totalmente fora de contextos. Então é isso, pessoal. O PIB é útil, mas não conta toda a história. Ele pode mascarar desigualdades e esconder problemas estruturais graves, como bolhas criadas por políticas monetárias erradas e investimentos equivocados. A escola austríaca nos ensina a olhar além dos números e questionar como a economia funciona. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui no canal, comenta, compartilha com seu amigo, meu filho. E se não gostou, compartilha com seu inimigo, vai. E vamos detonar a vida desse cara. E aí a pergunta que fica é, qual das duas alternativas você prefere? Para os austríacos, devemos focar na liberdade econômica, no fortalecimento do mercado e no respeito ao capital privado. O PIB é só uma distração, uma cortina de fumaça para esconder políticas mal feitas e bolhas financeiras. Da próxima vez que alguém te falar assim, nosso PIB cresceu 5%, pergunte, e daí? Crescemos porque produzimos mais valor ou porque gastamos mais dinheiro com o que não tínhamos? Se for a segunda opção, meus parabéns. Você entendeu a piada do PIB.